Senhoras, senhores, boa noite. É com grande satisfação que o Legislativo de Blumenau dá início à atividade inaugural da Escola do Legislativo Fritz Miller. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 7, às 21 horas, e no domingo, dia 8, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Para iniciar essa atividade inaugural, informamos a composição da mesa dos trabalhos. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Vanderlei de Oliveira, vice-presidente da Câmara, senhor Beto Tribes, e o segundo secretário, vereador Jens Mantal. O vereador, que é o primeiro secretário desta casa, Marcos da Rosa, justificou que em breve se fará presente. Anunciamos também a presença dos vereadores: Jefferson Forrest, Odemar Becker, Diogo Santos, Ivan Nats, Mário Hildebrand, Antônio Veneza, Zeca Bombeiro e Adriano Pereira. E agora, neste momento, gostaríamos de pedir aos vereadores Mário Hildebrand e Becker para recepcionar e conduzir à mesa dos trabalhos os convidados desta noite. E é com muita satisfação que convidamos os membros do Conselho Deliberativo da Escola para fazer parte da mesa. Senhor José dos Reis Garcia, diretor-geral. Senhor Éder Antônio Boron, diretor do Legislativo. Senhora Vera Lúcia Castellan, coordenadora executiva. Vereador César Sim. Senhor Augusto Reiter, agente legislativo. E a senhora Neuzi Marie Bernardes, agente legislativo. Convidamos também o senhor Fabrício Wolff, assessor da imprensa de Secretaria de Comunicação, que nesse ato está representando o Executivo Municipal, o excelentíssimo prefeito Napoleão Bernardes Neto. E convidamos também o nosso palestrante desta noite, o senhor Clóvis Reis, professor e dirigente do Centro de Ciências Humanas e de Comunicação da FURB. Convidamos para fazer parte da mesa diretora o primeiro secretário, também membro do Conselho Deliberativo, o vereador Marcos da Rosa. Justificaram a ausência nessa atividade inaugural: senhor Félix Tais, ex-prefeito de Blumenau, por estar ausente do município, porém deseja muito sucesso à Escola do Legislativo. O senhor Jaci Luiz Lenze, diretor do Senai, por atender compromisso de última hora, e o vereador Marco Vanrovski. A mesa dos trabalhos pode tomar assento. E, deste momento em diante, passo a palavra ao excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, senhor Vanderlei de Oliveira.
Boa noite a todas as senhoras, boa noite a todos os senhores. Neste momento muito especial, enquanto presidente do Poder Legislativo, quero render nossos agradecimentos a todos e todas que estão conosco no plenário, assim como aqueles e aquelas que vão nos acompanhar ou que estão nos acompanhando através da TVL. Nosso agradecimento muito especial também, no primeiro momento, aqui aos nossos convidados e representando aqui o prefeito Napoleão Bernardes, o amigo Fabrício, seja bem-vindo. E nosso agradecimento ao professor Clóvis Reis, que aceitou esse desafio. Também queremos registrar e agradecer. Nos fazem companhia a senhora Cláudia Lanck, diretora da Escola Técnica de Saúde de Blumenau. Muito obrigado, Cláudia. Nos faz companhia também o senhor professor Carlos Renato Victória de Oliveira, diretor-geral pro tempore do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau. Nosso agradecimento ao Instituto Federal Catarinense pela companhia que nos faz hoje. Também nos faz companhia, sempre muito bem-vindo e muito bem-quisto nessa casa, o ex-presidente desta casa, vereador Ivo Hadlich, que neste ato representa a Academia de Letras Blumenauense, o senhor José Alexandre Borges Vale, coordenador-geral do Campus Blumenau, da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo a esta casa, ao Poder Legislativo na cidade de Blumenau. O senhor José Alexandre representa o diretor-geral, o professor Ubirajara. Também nos faz companhia na noite de hoje o professor João Natel Polônio Machado, magnífico reitor da FURB, e respondendo aqui, não ao professor Natel, não, aos vereadores, por que não convidamos o professor Natel? Porque o professor Natel já nos comunicou que terá que ausentar-se antes do encerramento dos trabalhos, por isso não foi convidado para estar conosco aqui na mesa, Clóvis. Também nos fazem companhia a dona Ivone Gnevug, coordenadora-geral da União Blumenauense das Associações de Moradores. Também o senhor Adelino Vanelli e Ricardo Wenderlich, da Associação de Moradores da Rua Guarapari. Também presente conosco, não tinha sido mencionado anteriormente, o vereador Marcelo Lanzarin, que está já ocupando sua bancada. E para não ficarmos com espaço vago aqui, eu quero convidar duas pessoas para estarem sentadas aqui com os vereadores, até porque nós temos dois espaços vagos aqui, representando as mulheres e o movimento comunitário catarinense. Eu quero convidar a dona Ivone Gnevug, coordenadora-geral da Uniblam, para nos fazer companhia aqui. Vereador Veneza, conduz os nossos dois convidados. E convidar o senhor Carlos Renato Vitória de Oliveira, diretor do Instituto Federal Catarinense, para que esteja conosco, sentado aqui, representando a sociedade, a área educacional no seu mais amplo sentido, pelo momento que nós vivemos hoje. Esperamos que os demais sintam-se também representados por essas duas lideranças que nos fazem companhia na noite de hoje. Em assim sendo, quero convidar o plenário, aquele e aquela que puder, para que de pé possa ficar, para que de pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro, o plenário voltado para cá, os vereadores, os nossos convidados aqui da parte interna, ligeiramente voltados para a bandeira nacional, para o acompanhamento do hino nacional brasileiro.
ambiente desse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura só o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não tem seio mais amores. Ó Pátria Matriculada da salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para os tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas eres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, pedreiro e rio te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, muito obrigado a todas as senhoras e todos os senhores. Como recomenda o artigo 87 do nosso regimento interno, eu convido o vice-presidente desta casa para fazer a leitura do momento bíblico. O vereador Beto Tribes faz a leitura na noite de hoje. Boa noite a todos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Obrigado, vereador Beto. Com muita satisfação registrar que na noite de hoje também temos a companhia no plenário de dois ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Blumenau. Vereador Ivo Hadlich e vereador Rufino Saibit, presentes no plenário, além de outros, do próprio vereador Manta, que está na mesa, que já foi presidente desta casa. Convido a Adriana, nossa companheira trabalhadora de coordenação do cerimonial, para fazer o momento designado para o cerimonial. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Blumenau, com muito orgulho, inicia hoje as atividades da Escola do Legislativo de Blumenau. Na noite de hoje, vivemos um momento de singular importância para a nossa cidade e ampliamos a colocação de Blumenau no cenário nacional, pois disponibilizamos mais um instrumento de fortalecimento da cidadania, devido a muitos anos. Com esse momento solene, abre-se ainda mais as portas da cidadania e consolidação da Escola do Legislativo Fritz Miller. O nome dado à nossa Escola do Legislativo foi pensado com a profundidade que Blumenau merece, expressa a sua razão. Uma personalidade única, que se relacionou com a vida e com o mundo. Além dos atributos que lhe deram a identificação por Darwin de o príncipe dos observadores. Fritz Miller foi um homem de ações, condição que o levaram a ser vereador e o 5º presidente do Poder Legislativo blumenauense, o qual presidiu entre 1892 e 1893. Os novos tempos exigem espaços capazes de enfrentar os nossos desafios, desafios de um mundo contemporâneo, conhecendo nossas raízes, avaliando corretamente nosso momento e nos preparando para o futuro. A partir de hoje, o Poder Legislativo de Blumenau dá mais um excepcional passo na busca do cumprimento de sua permanente missão. Obrigado, Adriana. Nosso agradecimento em nome da Adriana a todos os servidores e servidoras dessa casa, companheiros trabalhadores que nos permitiram e organizaram este momento. E neste momento eu quero e convido o diretor-geral da Câmara Municipal de Blumenau, membro do Conselho Deliberativo da Escola do Legislativo Fritz Miller, José dos Reis Garcia, para fazer o uso da palavra
nesta noite e nos apresentar um pouco mais deste momento. Boa noite, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, as pessoas e companheiros de trabalho que aqui estão presentes conosco. Ao pensar a fundação de uma escola do Legislativo, nós primeiro atentamos para a necessidade que hoje se coloca no Brasil de educação. Ou nós vamos ter um país avançado em educação e culturalmente mais evoluído, ou nós vamos continuar na mesmice. O Congresso Nacional aprovou ontem, a Comissão de Justiça vai ser aprovado, o aumento de 6,4% para 10% do PIB para ser investido na educação. Esse foi mais um passo para que a gente crie condições de saúde, de infraestrutura, de crescimento e desenvolvimento do país. A Escola do Legislativo de Blumenau, né, com o nome do 5º presidente dessa casa, né, porque Fritz Miller foi presidente da Assembleia da Câmara em 1893, ele deixou essa casa. Foi mais um passo, a escolha, a criação, mais um passo no momento em que os senhores vereadores dessa legislatura e da legislatura passada pensaram em avançar no processo de aprimoramento da política legislativa. Não há mais como hoje vereador desconhecer as formas de fiscalizar o executivo. Nós temos uma deficiência de assessoria para que os vereadores possam efetivamente exercer o seu mandato de fiscalizador do executivo. Então, esta Escola do Legislativo vai lhes proporcionar um avanço nesse sentido de formação de vereadores, dos nossos servidores, né, dos assessores dos senhores vereadores e da comunidade. Haverá uma interação com a comunidade, nós vamos fazer formação de líderes comunitários, nós vamos abrir espaço para isso. Foi constituído um conselho deliberativo que vai determinar as estratégias da Escola do Legislativo. Foi pensado no plano administrativo, no plano legislativo e na representação dos senhores vereadores. Assim, são 2 vereadores no Conselho Deliberativo, o vereador César Sim e o vereador Marcos da Rosa, que foram os senhores vereadores que escolheram, eu que sou o diretor-geral, o diretor legislativo, Éder Boron, e um representante da área administrativa dos servidores e um representante da área legislativa. O companheiro Augusto Reis representando a área administrativa e a companheira Neusimere Bernardes representando a área legislativa. Esses companheiros vão contribuir, esse conjunto, para tratar a estratégia da Câmara de Vereadores. Esse é mais um passo só dado pelos senhores vereadores da atualidade num processo de modernização administrativa dessa casa. Essa casa nunca teve a administração avançada como nós temos tido hoje em matéria de tecnologia e em matéria de recursos humanos que nós estamos tentando proporcionar. Para quê? Para que a gente potencialize a atuação dos senhores vereadores. Os senhores vereadores, né, para que eles sejam realmente os mentores, os idealizadores das leis que a cidade precisa. O vereador é isso, o vereador vai fazer a legislação. Eu queria, né, nesta noite, dizer que essa mesa diretora e os demais vereadores desse exercício legislativo estão fazendo história ao promover as alterações centrais para a atuação do Poder Legislativo. Nós estamos modernizando administrativa e tecnologicamente para que o eixo central dessa escola seja o eixo central desse Poder Legislativo, ou seja, a educação política para aprimorar a prática legislativa. Acho que é muito importante isso. E para hoje a gente abrir a essa escola legislativa, primeiro o que eu quero dizer também, porque a imprensa tem assediado muito, que a gente está gastando muito dinheiro em fazer escola legislativa. Não, nós não estamos gastando dinheiro. Nós montamos uma estrutura leve,
com um cargo comissionado e 2 funcionários de carreira, auxiliares legislativos. Nós não montamos estrutura. Quer ver estrutura de escola legislativa, vai ver a do Estado, vai ver a de Minas Gerais, a de Joinville, que tem 10, 15, 20 funcionários. Nós montamos uma estrutura que vai fazer parceria, que vai trazer a Universidade Federal de Santa Catarina, que vai trazer a FURB para ajudar a construir essa escola. Então, já estamos apelando então, para o reitor Natel, para o coordenador da Universidade Federal de Santa Catarina para isso. E nós estamos apresentando, nessa primeira, nós temos muito orgulho, né, de trazer hoje aqui o doutor Clóvis Reis, que é doutorado pela Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha, né, doutorado em comunicação. E hoje é diretor do Centro de Ciências Humanas da Comunicação da FURB. Então, nós estamos trazendo uma pessoa que entende de comunicação, que tem uma importante contribuição a nos dar. E eu gostaria de dizer que a importância da Escola do Legislativo para o processo de formação política, que é o que ele vai falar hoje, vai, com certeza, ajudar-nos a aprofundar o nosso nível de conhecimento, né? E eu sempre gosto de dizer que a única coisa que não nos podem tirar de nenhum de nós é conhecimento. Quem detém conhecimento não vai perdê-lo jamais. Muito obrigado. Obrigado ao Garcia. Passo os trabalhos ao vereador Beto Tribes para que eu possa fazer minha manifestação. Convidamos o vereador presidente, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, para seu pronunciamento sobre a Escola Legislativa. Saudar Beto Tribes, que ora preside os trabalhos. Juntamente com o vereador Beto Tribes, quero saudar especialmente o conjunto dos 15 vereadores desta casa, porque este momento só existe porque teve a compreensão do conjunto dos 15 vereadores desta casa. E para o além da compreensão do conjunto dos 15 vereadores desta casa, o conjunto dos companheiros e das companheiras, trabalhadores da estrutura permanente desta casa ou da estrutura passageira desta casa que deram esta contribuição e tiveram essa contribuição, e era uma das grandes razões para o nascimento deste momento, para o surgimento deste momento. Saudar e agradecer aqui a todos os nossos convidados que se fazem presentes esta noite, as nossas autoridades presentes aqui, nossos parceiros que estão presentes conosco nesta noite, agradecer, dizer, senhoras e senhores, de que, a partir de hoje, nós teremos um patrimônio de valor incomensurável colocado à disposição da cidade de Blumenau. Alguns vão perguntar onde é que está esse prédio. Este prédio, ele é construído no pilar do nosso Conselho Deliberativo da Escola do Legislativo e da estrutura da Escola do Legislativo. Este grande patrimônio é formado pelos homens e mulheres que a cidade de Blumenau construiu e que, a partir de hoje, com muito mais força, nesse momento inaugural, assumem a condução da Escola do Legislativo. Para nossa felicidade, durante nossa gestão, vereador Beto Tribes, Marcos da Rosa e ex-Mantal, nós conseguimos implementar aquilo que era talvez um sonho de muitos. Muitos presidentes que passaram por aqui trabalharam e sonharam com esse projeto. E talvez não tenham tido a oportunidade de constituir este momento, porque o próprio espaço não nos permitia. Talvez tenha sido uma grande contribuição com a mudança da Câmara de Vereadores e a ocupação de um espaço próprio. E a ocupação desse espaço próprio nos trouxe muito, e continuará nos trazendo muito, porque a ocupação desse espaço próprio teve e tem um caráter pedagógico, inclusive, Fabrício, na compreensão do papel dos poderes. Trabalhamos e vamos precisar trabalhar muito. A partir de hoje, senhoras e senhores, nós teremos, com a Escola do Legislativo Blumenauense, a Escola Fritz Miller, um instrumento oficial de relação do Poder Legislativo da cidade de Blumenau, com a cidade de Blumenau, com as organizações e instituições de Blumenau, com as organizações e instituições que realizam papéis similares em todo o nosso Brasil.
Algumas cidades de Santa Catarina já têm a Escola do Legislativo, a nossa Assembleia Legislativa já tem. Muitas cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, possuem suas escolas do Legislativo. E a cidade de Blumenau, o professor Natel devia dar esta resposta, e precisava dar essa resposta. Blumenau, que foi a primeira cidade do interior de Santa Catarina a receber educação através do ensino superior, a partir da capital, tinha este débito, e a partir de hoje a cidade de Blumenau não tem mais este débito para com o Poder Legislativo. Enquanto membro do Conselho Nacional das Cidades, da Frente Nacional de Vereadores, constantemente, vereador Ivan, nós éramos instados e perguntados: tem escola do Legislativo em Blumenau? E nós, infelizmente, dizíamos que não tínhamos. Neste tempo que passo pela Câmara de Vereadores, senhoras e senhores, muitos dirigentes de entidades, de instituições, procuravam a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores não podia participar de alguns programas e alguns projetos, porque não tinha, professor Clóvis, este instrumento de relação e de inter-relação e de parceria com as organizações para fazer o seu trabalho. Muitas são as razões para a colocação na vida real de nossa cidade, de nosso Estado, a Escola do Legislativo Blumenauense. Mas as grandes razões foram as próprias demandas colocadas pela coletividade para o dia a dia de nós todos. Por essas razões e por esses motivos, senhores, eu quero sensibilizar, eu quero agradecer ao Garcia, ao Éder, a Neuzimari, ao vereador Marcos da Rosa, ao vereador César Sim, ao Augusto, que aceitaram esse desafio de, junto com a professora Vera Lúcia Castellan, fazerem parte e seguirem nos trabalhos da Escola do Legislativo. Muito já está pensado. O que está pensado, o que está trabalhado. Mas, para o além daquilo que está pensado e está trabalhado, é esse conjunto de senhores e de senhoras, de homens e mulheres, que vão designar quais os papéis futuros e os trabalhos futuros da Escola do Legislativo Blumenauense. Penso que com as atividades que vão ser realizadas, com cursos, com palestras, com seminários, com parcerias, na relação com as instituições de ensino de nossa cidade e de nossa região, na relação com as demais escolas do Legislativo de Santa Catarina e do Brasil, muito se pode fazer e muito se poderá fazer. Blumenau só tem a ganhar. Nós, senhores vereadores, não precisaremos mais, por vezes, nos deslocarmos pelo Brasil, por Santa Catarina, para nosso aprimoramento político, técnico, profissional. Este aprimoramento, muito poderá ser trazido para cá. Muitos poderão vir para cá, vereador Jefferson. Muitos vereadores, vereadoras, servidores, servidoras, poderão estar conosco e vir para Blumenau participar desses momentos de qualificação e aperfeiçoamento. Fomos para o além da ouvidoria, fomos para o além da controladoria, fomos para o além na política de modernização administrativa desta casa. Fomos para os sonhos de muitos. E os sonhos de muitos, não foi o sonho do vereador Vanderlei, foi o sonho de muitos, ele materializa-se hoje, Fabrício, com a abertura, com este ato inaugural da Escola do Poder Legislativo. Quero agradecer de uma forma muito carinhosa ao professor Clóvis Reis, que aceitou o desafio de vir hoje e nos auxiliar nesse momento muito especial. Clóvis, assim como os membros da mesa, assim como os nossos membros do Conselho, assim como os senhores vereadores e quem está nesta casa, cuja lista de presença deve estar registrada, viu, Giovana? Essas pessoas farão parte de um momento especial, de uma história especial e de uma história que é calcada naquilo que foi dito pelo nosso cerimonial. A Escola do Legislativo foi pensada e foi trabalhada para ser grande. Que assim o seja. Obrigado a todos. Repasso os trabalhos ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Obrigado, vereador Beto Tribes. Conforme combinado, o professor Clóvis, ele combinou conosco que não falará mais do que 3 horas. Tá certo? Então, o professor Clóvis, já acostumado, vai fazer sua manifestação, sua fala na noite de hoje, vai fazer sentado aqui, porque ele disse que não tem pretensão de disputar aquela tribuna, não nos próximos períodos, aquela. Então, como ele não tem pretensão de disputar aquela tribuna, então ele vai fazer a fala aqui sentado. Tá, está contigo, Clóvis, por favor.
Obrigado, boa noite. Não ponha palavras na minha boca, né, Vanderlei? Mas é verdade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, especialmente o reitor da Universidade de Blumenau, professor Natel, reitor da universidade onde eu trabalho. Muito boa noite. E agradeço o prestígio da presença aqui, professor. Todos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara de Vereadores e aqueles que nos acompanham em suas casas. Queria agradecer, então, o convite para essa fala inaugural, terá em torno de uns 15, 20 minutos, tá? E como é que ela surgiu? Surgiu a partir de uma ligação que o Garcia fez para mim. Eu estava um dia de manhã lá no laboratório, aqueles que sabem do meu trabalho, estou lá enfurnado no laboratório de áudio. O Zé Garcia me ligou e, antes que ele me dissesse o que ele queria me dizer, eu disse para ele, pô, Zé Garcia, eu queria te cumprimentar. Vocês criaram a Escola do Legislativo, eu achei isso tão legal. E vocês não estão divulgando isso. Eu consultei o material, acho que isso é importante, essa Escola do Legislativo, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo, para Blumenau, para a sociedade. Eu acho que vocês deviam dar um maior impulso para esse projeto. Foi aí que ele me disse, não, nós vamos inaugurá-la, vamos instalá-la oficialmente, o que está ocorrendo hoje, e eu queria te convidar para fazer uma fala nessa abertura. Disse, pô, fiquei muito honrado, porque eu estava muito contente, eu conhecia já o trabalho da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, já tive a oportunidade de fazer algumas atividades com eles, e sei da importância que a Escola do Legislativo pode ter para a formação política e a educação para a cidadania. Então, fiquei muito honrado, mas na hora me encuquei. O que eles querem que eu fale, né? Que quando a gente recebe um convite para falar, a gente sempre... Mais ou menos as pessoas que convidam têm uma expectativa. Mas, Zé Garcia, o que tu quer que eu fale lá? Que tu não possa falar, né? Pô, o homem é um capítulo da história política do Brasil. Não, tu vai lá, fala sobre formação política, sobre a importância da escola, enfim, o que a gente acabou definindo como tema, né? E feito o convite, como professor, fui lá, consultei as minhas anotações, e a primeira coisa que eu fui procurar foi um curso de ciência política, uma disciplina de ciência política que eu fiz não faz muito tempo. E aí disse, pô, vou lá, esse negócio tem uma grande expectativa, um professor falando, tem que ter um PowerPoint, alguma coisa, né? A moça perguntou, o senhor não tem um PowerPoint, aí não vai fazer uma transparência? E eu comecei a preparar esse negócio, disse, o que eu vou falar lá então? Vou falar sobre os grandes pensadores da política, né? As linhas teóricas das pessoas que pensaram o que é a política. Falar sobre Maquiavel, né? A maioria de vocês conhece, né? Um autor. Hobbes, né? Thomas Hobbes, um autor de uma obra fundamental para entender a política, né? O Leviatã. Locke, o liberalismo. Montesquieu, quem é formado em direito sabe disso, a importância do Montesquieu, né? Um constitucionalista, né? Foi ele que coloca a ideia da separação dos poderes, né? Os diversos poderes do Estado, a ideia de que um poder freia outro poder. Rousseau, as utopias. Falar sobre a política no Estado contemporâneo, sobre sistemas de governo, instituições políticas, Estado democrático de direito, e fui organizando, mas não gostei de nada disso. Disse, pô, não vai ficar legal. Não, acho que não a ideia não é dar uma aula, né? Até porque as pessoas que estão lá sabem tanto quanto eu sobre esse assunto, né? Até porque vivenciam a política na prática. Não vai dar certo. Aí tinha preparado lá o material, resolvi mudar. Aí folhei outras anotações, e aí fui buscando lá os meus papéis, comecei a estudar metafísica do poder.
Metafísica do poder é uma disciplina que eu tive no curso de doutorado, que vai ver qual é a noção de poder que os vários filósofos têm, né? E eu tive essa disciplina com um professor chamado Rafael Alvira, que é considerado um dos maiores, um dos mais importantes filósofos espanhóis da contemporaneidade. Eu não sei se santo existe, Zé Garcia, mas filho de santo eu sei que tem, porque os pais dele estão para ser declarados santos pela Igreja Católica. A hora que tiver aí o Santo Tomás e a Santa Francisca de Alvira, são os pais desse Rafael Alvira. Então, se santo existe ou não, não sei agora. Santo tem, filho de santo tem, porque eu já tive aula com eles, um deles. E o professor Rafael nos falou sobre o poder como potência, como possibilidade para realizar algo. E aí fomos passando as noções de como os vários filósofos, desde os clássicos até a contemporaneidade, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, Cícero, os epicuristas, enfim, Foucault, Marx, como todos eles veem o poder e como essa noção é entendida, né? Aí não gostei de novo, perdi uma semana preparando esse negócio e disse, pô, então o que para mim foi uma honra num primeiro momento, eu fiquei tão feliz com aquele convite do Zé Garcia, pô, mas que furada que o Zé Garcia me botou. O que eu vou dizer para essa gente, né? Pô. E eu disse, não, eu vou ter que mudar o rumo dessa conversa, e vou conversar para aquelas pessoas que são as destinatárias da Escola do Legislativo. Eu saí da minha sala lá, comecei a andar, encontrei uma senhora, me cumprimentou. Ah, o senhor que é o Clóvis, tal, não sei o quê, tal. Ah, sou eu mesmo. Pô, eu gosto tanto das coisas que o senhor escreve, que bacana. Ah, pô, pelo menos alguém lê, né? Tem alguém que lê. Encontrei uma que lê. Mas eu não gosto das coisas quando o senhor escreve sobre política. Ela deve estar me confundindo, eu só escrevo... Será que ela acha que eu sou o Walter, né? Eu só escrevo sobre política? Ou ela errou o colunista? Não gosto, eu só escrevo sobre política, eu não escrevo sobre outra coisa. E eu fiquei pensando, pô, se o que eu escrevo é sobre política, e ela diz que ela gosta do que eu escrevo, mas não gosta quando eu escrevo sobre política, qual é o entendimento que ela tem de política? E eu acho que essa é a questão em torno da qual a Escola do Legislativo vai poder contribuir. Para que as pessoas tenham entendimento de, afinal de contas, o que é a política. E como ela está presente no nosso dia a dia, né? E se nós sairmos agora na rua, num corredor, na Rua 15, em qualquer lugar, se a gente for perguntar o que as pessoas entendem ou o que elas pensam que é a política, invariavelmente essa ideia vai girar em torno de três coisas. Eleição. Política é eleição. Segundo, política é algo que se faz lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, em Brasília, em Florianópolis. E terceiro, política é tudo corrupto. Por isso eu não gosto de política. Ou seja, qual é a impressão, ou qual é a noção que o senso comum tem de política? Né? De que é a eleição, de que são esses poderes, e que associa a algo ruim. Nós até podemos discutir, presidente, quais são as razões que contribuem para esse tipo de visão? A quem interessa e quem ajuda para que seja assim. Mas o fato é de que as pessoas têm uma visão bastante parcial e negativa do que é a política. E aí nós devemos nos pensar, então, nos propor a pensar, o que é a política, afinal? E eu acho que essa deve ser a missão do Legislativo, esclarecer as pessoas sobre qual é a importância,
como a política está presente no nosso dia a dia e como as pessoas têm que se envolver com isso se quiserem ter uma vida melhor. A política, como a gente sabe, né? Ela surge naquele momento da história em que a gente decide viver junto na cidade. Se a gente tivesse decidido viver lá sozinho, distante, sem contato com ninguém, não havia necessidade de política. A partir do momento que a gente decide viver juntos na cidade, isso ocorre 7.000 anos antes de Cristo, segundo a maioria dos autores, né? Em algum lugar do Oriente Médio, porque tudo começou ali, que a gente estuda, né? Turquia, por ali. A partir do momento que a gente decide viver junto, nós temos que organizar a nossa convivência em sociedade. E quando nós temos que organizar, nós temos que estabelecer regras. E tendo que estabelecer regras, nós temos que falar sobre escolhas, sobre decisões em relação ao futuro. Tendo sempre presente que na nossa convivência há múltiplas possibilidades de escolha. A convivência sempre pode ser diferente daquela que está estabelecida. Ela sempre pode ser outra. E o modo como nós nos organizamos na sociedade, seja onde for, não precisa ser de um jeito ou de outro. Pode ser diferente. E essa é a matéria-prima da política. As escolhas, os desejos e as decisões sobre a nossa convivência em comum. Sempre que nós estivermos falando sobre isso, nós estamos falando sobre política. E especialmente quando nós estamos falando em convencer os outros de que as nossas relações têm que ser exatamente assim como são e não de um jeito diferente. Especialmente nesse momento, nós estamos tratando de política, quando nós temos que convencer alguém a respeito de uma decisão. Quando nós temos que escolher entre fazer um posto de saúde ou fazer uma escola. E quando decidimos fazer uma escola, onde vai ser e como vai ser essa escola. Isso é política. Tendo em mente que o certo e o errado, quando nós estamos falando em política, decorrem de circunstâncias históricas. O que já foi certo num determinado momento, hoje não é mais certo. Assim como o que já foi errado, já não é mais errado. É uma construção histórica. Portanto, a política é aquilo que nos contém na nossa convivência. As contingências. Há vários autores vários estudiosos desse assunto, né? E diferentes teorias, né? Que são fatalistas, né? Seguindo nesse rumo, tal sociedade inexoravelmente vai chegar a tal ponto e vai acontecer tal coisa. Ou a sociedade vai passar por distintos degraus e vai chegar a tal ponto, onde outra sociedade já está. Ou uma outra teoria, a teoria dos ciclos históricos, né? Em que vão se formando elipses e a história vai seguindo. Mas a grande verdade é que o futuro é aberto. Os principais teóricos e autores, né, hoje dizem isso. O nosso futuro é aberto e exposto a contingências. E uma das contingências, portanto, é a política. O nosso relacionamento e as nossas escolhas em relação ao futuro. E o nosso papel na sociedade não é dado pela natureza ou pela biologia. Quando a gente pega uma fruta, né, qual é o papel de uma fruta? Ela vai surgir, ela vai
crescer, ela vai amadurecer, e se não for colhida, ela vai cair, vai apodrecer, enfim, esse é o ciclo dela. Na sociedade, o papel do homem não é dado pela biologia, ele é definido pela vontade humana, e o fato é que a convivência, essa nossa convivência, ela pode ser diferente do que ela é. E essa definição depende da política. Portanto, a política tem a ver com a convivência em sociedade, com a organização da nossa vida em coletivo, e ela é resultado da conduta dos seus agentes. O fundamento da política são as contingências da vida e da convivência. E a preocupação da política é com as escolhas. Quando nós temos um orçamento público, nós temos que decidir em fazer isso em detrimento daquilo. E não existe nada mais errado quando alguém diz que os políticos não estão fazendo nada. Eles com certeza estão fazendo. Nós podemos até discordar do que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo alguma coisa. Quando eu servi o exército, né, o capitão lá da nossa companhia dizia o seguinte: existe um jeito de fazer as coisas e é o jeito certo. E se não fizesse daquele jeito, a arma podia disparar no dedão do pé, podia dar um problema, né? Agora, na nossa vida social, na vida em sociedade, existem infinitas respostas certas. Essa é a parte boa, né? Qual é a parte difícil? Existem infinitas respostas certas, mas elas são contraditórias e excludentes entre si. Se nós pegarmos um valor e o abstrairmos da realidade, transparência. Transparência é um valor, o presidente acabou de falar, né? Ouvidoria, controladoria, né? É o que os autores falam, accountability, né? Transparência, né? É um valor importante na administração pública. Agora, numa empresa privada, o sigilo é um valor fundamental para o sucesso dos negócios. Então, nós estamos diante de infinitas respostas certas, contraditórias e excludentes entre si, porque os valores são complexos. Os valores não são simples. Não existe uma só verdade. Logo, há necessidade de escolhas. Assim, a política, o que ela é? Ela é a gestão de desejos contraditórios. E se nós quiséssemos substituir a palavra desejos, nós poderíamos dizer que a política é a gestão de interesses contraditórios entre si. Isso não seria problema se nós não tivéssemos escassez de recursos para atender desejos que são conflitantes. E administrar esses interesses, que são conflitantes entre si, é a tarefa da política. Porque, necessariamente, o atendimento a um desejo, em função da escassez de recursos, implica a exclusão de outro. Portanto, a matéria-prima da política, que é a gestão do desejo, é também a gestão do que falta, do que não se tem. E a política é a gestão do conflito entre quem deseja, entre aqueles que desejam.
Assim, uma tomada de decisão no mundo social sempre vai interessar mais a uns do que a outros. E quando a gente escuta uma tomada de decisão, acompanha uma tomada de decisão, e especialmente eu como jornalista, né, a minha preocupação sempre é descobrir a quem essa decisão interessa mais do que a outros. É uma pulga atrás da orelha que a gente tem que ter quando nós estamos diante de uma decisão. Então, a gente tem que ir além do que é dito na política. Nós temos que descobrir as verdadeiras intenções que estão por trás de uma tomada de decisão. Qual é o problema? Isso é bonito, né? Interessante, instiga, deve animar, especialmente na escola do Legislativo. Qual é o problema? O problema é que a gente tem uma visão, no senso comum, que não consegue perceber isso. A importância dessa política para a definição dessas regras de convívio, dessa nossa organização, dessas escolhas que interferem no seu dia a dia. Porque a visão que se tem de política é uma visão que está relacionada, como eu disse no começo, à eleição, a algumas atribuições de alguns poderes e uma noção negativa de política, que se materializa em alguns dados que preocupam, né? Por exemplo, uma pesquisa está indicando que nessa eleição, por exemplo, nós vamos ter em torno de 30% de pessoas ou que vão votar em branco, ou que vão votar nulo, ou que não vão votar. É o que alguns estudiosos chamam de não voto, né? O não voto. O branco, o nulo e a abstenção próxima de 30%. E 60% das pessoas declararam em pesquisa recente que não votariam se não fosse obrigatório. Olha, isso contradiz tudo que nós falamos anteriormente, sobre a importância da participação, sobre a importância do envolvimento. E eu acho que esse deve ser o papel da escola do Legislativo, de animar as pessoas a participar e a se envolver nos processos de tomada de decisão. Seja lá na escola do filho, seja no sindicato, seja na Associação de Moradores, seja no Comitê Pró-Federalização da FURB. É lá que se fazem as escolhas, a tomada de decisão, que vai interferir no nosso futuro, né? E o papel da escola do Legislativo tem que ser animar as pessoas para que se envolvam nessa atividade. Eu recentemente li uma entrevista do escritor peruano Mário Vargas Llosa, uma entrevista que ele deu ao jornal argentino Clarín, onde ele dizia o seguinte: as pessoas mais preparadas, ou os setores mais preparados, são relutantes em entrar na política. Veem essa atividade com muito desânimo, com alguma relutância. Eles preferem se dedicar a outras atividades. Isso é muito grave, porque se os melhores não fazem a política cai na mão dos piores. E eu acho que, não quero cair aqui no maniqueísmo de certo, errado, bom e mal, melhores e piores. A vida não é binária, né? O que não está aqui não necessariamente está ali. Mas eu acho que o papel da escola do Legislativo é contribuir para que as pessoas mudem a visão de política e venham para a política, porque a partir daí podem transformá-la. E eu, nessa fala, gostaria ainda de trazer o pensamento de um colega, um antropólogo, Alejandro Laballe, era professor da nossa universidade, agora está numa outra instituição,
E uma vez ele escreveu o seguinte, fazendo uma reflexão sobre esse assunto: o remédio da política é mais política. Existem corruptos na política? Obviamente. O que não torna necessariamente corruptos todos os políticos, e nem a política uma prática desprezível, portadora por si mesmo da essência do mal. Desse modo, mais política em nossas vidas é o melhor remédio para essa política que está aí. Fiscalizar, participar, opinar é mais política. Devemos lutar contra aqueles que ajudam a instaurar a má política. E agora sou eu falando. De fato, a ideia de que os políticos não servem para nada, políticos são todos iguais, mais gente lá, mais politicagem, está de tal forma disseminada no senso comum que as pessoas acabam se afastando das discussões públicas, não se dando conta de que quase tudo na nossa vida depende da atuação deles, os políticos. Essa condição apenas fortalece o analfabetismo político, do qual fala um autor chamado Bertolt Brecht. E ele diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. É por isso que eu estou muito otimista com a instalação da Escola do Legislativo. A importância e o papel e a função social que ela pode ter para mudar a visão das pessoas acerca da política, da importância da participação na associação de moradores, no sindicato, no clube, naquela entidade perto da sua casa, onde ela tem a possibilidade de exercer esse direito, de opinar sobre as escolhas da vida, sobre a organização da sociedade, sobre o seu futuro. Porque isso é a política. E eu acho que esse é o papel e a função social da nossa Escola do Legislativo, professora Vera Castellain. É a formação política e a educação para a cidadania. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito bem, obrigado ao professor Clóvis. Diria eu que dentro do espírito a fala do professor Clóvis coube como uma luva neste projeto. Muito obrigado, obrigado em nome do Poder Legislativo da cidade de Blumenau pela contribuição que o professor traz neste momento para a nossa cidade e para a Escola do Legislativo. Pedir ao Fabrício para que possa fazer uso da palavra, representando aqui o Executivo Municipal, foi companheiro de trabalho já nesta casa, é da área de comunicação, advogado, e nada melhor do que trazer sua saudação aos presentes desta casa, em vista do breve equívoco do protocolo na abertura dos trabalhos. Mas, por favor, entenda a correção. Presidente, muito obrigado.
Ao cumprimentar o presidente Vanderlei de Oliveira, cumprimento todos os senhores vereadores. Ao cumprimentar o senhor José Garcia, diretor-geral da Câmara, todos os funcionários desta Casa Legislativa, da qual fiz parte, aliás, por muitos anos. Ao cumprimentar o palestrante Clóvis Reis, meu colega jornalista, meu ex-parceiro de futebol, agora muito ocupados para jogar tanto, né? Cumprimento, na verdade, todos os representantes da comunidade que aqui estão e todos aqueles também que nos assistem pela TV Legislativa. TVL, aliás, que foi minha casa profissional por muitos anos, desde o ano 2000. Em nome do Executivo Municipal e a pedido do prefeito Napoleão Bernardes, nós trazemos o nosso cumprimento, o cumprimento oficial da Prefeitura de Blumenau, à Câmara de Vereadores de Blumenau pelo importante passo de pensar na educação para a cidadania. E mais do que pensar, em agir em prol da educação para a cidadania. Todos nós sabemos que a educação é a palavra e a palavra-chave e a mola mestra para que nós consigamos uma mudança, um salto qualitativo para o país. Sem a educação, e principalmente sem a educação para a consciência da importância da cidadania, nós não conseguiremos chegar a um país cada vez melhor, não conseguiremos chegar a explorar toda a potencialidade do nosso país e do nosso povo. No ano 2000, quando eu comecei a trabalhar aqui, na TVL, assumiu a primeira mesa da Câmara Mirim, a primeira mesa dos vereadores mirins. E o trabalho feito por esta Casa Legislativa, desde então, sucedendo vários presidentes, várias mesas diretoras, vários vereadores, foi e é um trabalho belíssimo em prol da construção da cidadania desses pequenos adolescentes, desses pequenos cidadãos, que com certeza farão com que nós, na política, estejamos um futuro melhor. É exatamente o trabalho da Câmara Mirim que me inspira a ver a importância da escola do Legislativo, claro, guardadas as suas complexidades. A Câmara Mirim é um sucesso, forma cidadãos melhores, melhorará a política de Blumenau, de Santa Catarina e do país. E nós não temos nenhuma dúvida que a escola do Legislativo fará a mesma coisa, na assistência aos vereadores, na melhor preparação dos seus assessores e principalmente na conscientização do cidadão, do eleitor, que precisa entender que política existe para o bem da comunidade. No momento em que todos conseguirem ter essa visão, a política será diferente e a cidade, o Estado e a nação serão diferentes. Em nome do Poder Executivo, o vereador presidente Vanderlei de Oliveira, nós cumprimentamos a abertura da escola do Legislativo, tendo certeza do seu sucesso absoluto nos anos que virão. Obrigado ao Fabrício. Com a permissão do vereador Zeca Bombeiro, do vereador Diogo Santos, do vereador Antônio Veneza, do vereador Mário Hildebrand, vereador Marcelo Lanzarin, vereador Ivanates, vereador Marco Antônio, que justificou, vereador Oldemar Becker, vereador Jefferson Forrest e vereador Adriano Pereira. A partir desse momento, o Poder Legislativo entrega nas mãos do Conselho Deliberativo da Escola do Legislativo Blumenauense, composto pelos vereadores César Sim, Marcos da Rosa, diretor-geral José Garcia, diretor legislativo Éder Boron, professora Vera Lúcia Castellan, coordenadora executiva, e dos nossos dois companheiros servidores, Augusto Reiter e Neuzi Mari Bernardes, a responsabilidade executiva, política e pedagógica do funcionamento dos trabalhos da Escola do Legislativo para o futuro. Em nosso nome, colocamos nas mãos deles, a partir de agora, o encaminhar desse projeto. Mas esse projeto nós queremos
colocar nas mãos daqueles que têm perenidade nesta casa, dos nossos servidores e servidoras desta casa, é que vão, ao longo dos tempos, fazer com que esse projeto torne-se tão bom e tão longo e tão positivo quanto foi o projeto da Escola dos Vereadores Mirins, ou melhor, o projeto Vereadores Mirins. Esse projeto pertence à cidade de Blumenau e, neste primeiro período, coordenado por eles e por elas, por estes que fazem parte do poder do Conselho Deliberativo da Escola. Agradecer ao professor Clóvis Reis pelo momento, agradecer, a melhor palavra, né, Clóvis? Talvez seja agradecer. Agradecer ao Fabrício Wolff pela companhia, agradecer também, de forma muito carinhosa e muito especial, os demais representantes que nos fazem companhia, a Cláudia da ETSUS, o Carlos do Instituto Federal, o Ivo da Academia de Letras, João Alexandre da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Natel da FURB, a dona Ivone da Uniblance, o Adelino representando o movimento comunitário, professor Avanilto, que representa o Cinti na noite de hoje. Agradecer a todos e todas que estão conosco no plenário, Gilberto, e agradecer àqueles e aquelas que nos acompanharam ou vão nos acompanhar neste momento especial. Dessa forma e desse jeito, acompanhando a execução do hino nacional, nós encaminhamos o encerramento deste momento. Obrigado a todos, e nós não vamos ficar acompanhando o hino nacional, o hino de Blumenau. Enquanto tocar o hino de Blumenau, dessa forma já encerramos os trabalhos. Obrigado a todos. Boa noite. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo